Nós vamos fazer mais uma rodada de entrevista agora com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. As candidatas e os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fizemos com as pré-candidatas e os pré-candidatos, agora confirmados os nomes, a gente faz então as entrevistas com todos os candidatos que postulam a vaga de governador ou governadora de Mato Grosso do Sul. Eu vou conversar agora com a candidata do PT. Ela é filiada ao partido desde 1986 e chegou a presidir o Diretório Municipal da Legenda em Campo Grande em 1989. Gisele Marques, pode chegar para cá, para a nossa entrevista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Guto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Gisele. Nós vamos, para as regras ficarem claras da nossa entrevista, nós vamos fazer uma entrevista de 15 minutos no total de tempo. A gente começa a contar a partir da sua primeira resposta, ok? Então toda a entrevista vai com as minhas perguntas e as suas respostas, ela vai durar 15 minutos, ok? A gente tem um reloginho que fica à sua disposição aqui, na sua frente, na minha frente também. A sua câmera, quando quiser falar com as pessoas, é essa aqui. E a gente começa agora, e a partir da sua primeira resposta, a gente começa a contar os 15 minutos, tudo bem? Tudo bem. Legal, já te dei as boas-vindas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sei da correria que é nessa época de campanha, né? Eu sei como é que é. Gisele, o PT vem de uma época difícil, uma época que tem escândalo de corrupção, pesadas denúncias de corrupção e tudo mais, um impeachment no meio desse caminho todo, um impeachment nacional. E a campanha, é claro, que vai pegar para esse lado aí. Como responder a tudo isso? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, ocupando esse espaço democrático tão importante. Quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo ao programa, porque a partir do momento que nós temos, né, assim, a oportunidade democrática de colocar nossos projetos, é possível fazer as escolhas. E, na verdade, só tem 2 projetos que estão agora em disputa. Nós temos 8 candidatos, né, ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, mas só 2 projetos. Um projeto que representa os trabalhadores e as trabalhadoras, que representa a inclusão social, a comida no prato, que é o que nós tínhamos quando Lula governou o Brasil. E um outro projeto que representa a fome, que representa a falta de transparência, quando você falava na questão dos escândalos de corrupção. Eu acompanhei e continuei filiada ao PT durante toda aquela época em que o PT foi acusado de corrupção, né? Até o momento não foi possível, assim, localizar onde estaria o dinheiro do Lula. Muito se falou que houve corrupção na Petrobras, que o Lula fez isso, fez aquilo, só que o Lula acabou absolvido de todos os processos, né, que foram imputados a ele, assim, mediante uma sentença de um juiz parcial. O Lula acabou preso na eleição passada. E o PT, mesmo diante de todas aquelas acusações, o que o PT fez? Fortaleceu as instituições, fortaleceu o Ministério Público, permitiu que a Polícia Federal atuasse de forma ampla, ao contrário do atual desgoverno Bolsonaro. O desgoverno Bolsonaro está envolvido em escândalos de corrupção, sua mulher, seus filhos. E o que o Bolsonaro fez? Decretou, né, sigilo por mais de 100 anos. Então, aí é possível a população ver a diferença. A acusação de corrupção existiram e existem de ambos os lados, mas o que o PT fez? Criou um sistema, né, de compliance, uma legislação que possibilita a investigação das autoridades e cortou a própria carne. E o que o Bolsonaro fez? Decretou sigilo, né, para que não sejam investigados aqueles que estão sendo claramente, flagrantemente, né, constatados em situações irregulares, como é o caso da propina no Ministério da Saúde, né? A exigência de propina para aquisição de vacinas. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, Guto, perderam entes queridos. Eu perdi, né, pessoas muito próximas. E se o governo Bolsonaro, ao invés de negar a ciência, ao invés de negar a pandemia, tivesse chamado, né, os laboratórios para aquisição das vacinas, muitas vidas teriam sido poupadas, né? E, no entanto, o que houve? O que veio à tona que no Ministério da Saúde estava sendo exigido propina para aquisição da vacina. E aí o Bolsonaro faz o quê? Decreta, né, o sigilo por 100 anos. Então, eu acredito que a população vai saber fazer a sua escolha, né, no dia 2 de outubro, porque nós governamos com transparência, nós governamos respeitando as instituições, né, e o projeto que nós representamos é o projeto da saúde, é o projeto da valorização dos direitos dos trabalhadores,
eleitores, né, eu peço para que cada eleitor acompanhe os candidatos que já ocuparam cargos públicos, né, quem já foi deputado federal votou como na reforma trabalhista, votou como na reforma da Previdência, quem já foi prefeito, nós temos 2 ex-prefeitos de Campo Grande disputando, olha a situação do ônibus, agora há pouco passava aí, né, a situação da senhora que foi atropelada, entra prefeito, sai prefeito, ninguém resolve o problema do transporte coletivo em Campo Grande. Nós do PT nunca governamos a capital e nós verificamos que as promessas de campanha, como é o caso que teríamos ar-condicionado nos ônibus, não foi cumprida, né? Nós tivemos já um médico, à frente do governo do estado e da prefeitura da capital. Não temos até hoje um hospital aqui em Campo Grande. Sendo que quando o PT governou o Mato Grosso do Sul, nós constatamos o Rosa Pedrocian tinha o prédio, mas não tinha nada dentro. Nós equipamos o Rosa Pedrocian, construímos o Hospital de Miranda, construímos o Hospital de Coxim, o Hospital de Fátima do Sul. Então, se tem um partido que fez e faz pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, é o PT. Então, eu estou muito feliz de ser a candidata do Lula aqui no Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas que nos assistem talvez não saibam que o Lula, como candidato à presidência da República, tem também uma candidata a governadora no Mato Grosso do Sul. Então, eu já peço voto, vote 13, vote Gisele, vote Lula. Agora, Gisele, a gente está num estado que, tradicionalmente, é um estado que vota mais à direita do que à esquerda. A gente tem até o próprio exemplo do PT, que teve uma votação nas últimas eleições não muito satisfatória, até menos de 20% dos votos dos eleitores contra os votos que foram, evidentemente, para um outro lado, que é o lado da direita. Além disso, nós temos um histórico também de ser um estado mais conservador. Alguns dizem até machista. A senhora, como candidata ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, como é que pretende ultrapassar essas duas barreiras que são importantes para quem quer se eleger? Muito obrigada pela pergunta. Primeiro, sobre a questão do machismo. O nosso estado é um estado campeão em índices de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres em decorrência de sua condição feminina, em decorrência de serem mulheres, e também é um estado campeão em índices de estupro, né? Nós do PT, criamos uma política pública que é a Casa da Mulher Brasileira, que funciona muito bem aqui na capital e que acolhe as mulheres vítimas de violência. O machismo existe sim, a todo momento, não só a minha pré-candidatura, como a pré-candidatura da outra candidata, estiveram sob suspeita. A todo momento, a Gisele vai retirar, ela não vai ser candidata. Então, existe isso sim. Mas eu estou muito confiante na sabedoria das mulheres, porque nós, mulheres, já somos a maioria do eleitorado hoje. E eu acredito que com esse debate amplo que vem acontecendo, né, tanto no programa eleitoral como também nos meios de comunicação, eu acredito que as mulheres dessa vez vão confiar em uma mulher, né? E considerando que o PT elegeu a primeira mulher presidente da República, eu acredito também que nós vamos eleger a primeira mulher governadora do estado de Mato Grosso do Sul, porque nós já mostramos que quando nós temos uma mulher à frente, né, do poder, nós pulverizamos esse poder na proteção às mulheres, como é o caso da Casa da Mulher Brasileira, que foi tão importante para nós. E hoje a direita ela está dividida em vários palanques, né? Nós temos vários candidatos aí alinhados ao projeto da fome, ao projeto da falta de assistência técnica aos agricultores familiares, né? Eu lembro sempre que 70% de tudo aquilo que nós comemos não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar, então eu vou fortalecer a agricultura familiar com assistência técnica, com liberação de crédito, de insumos. Tenho ido muito aos assentamentos, às aldeias indígenas, né? E eu acredito que o convencimento ele vai se traduzir em votos no dia 2 de outubro, né? E que nós teremos todas as condições de estar no segundo turno. Até porque, como eu disse, a direita está dividida em vários palanques. São 2 projetos que estão em disputa. O projeto representado pelo presidente Lula em nível nacional e por mim, Gisele, aqui no nosso estado, que é o projeto da inclusão social. Quando Lula foi presidente, a gente pagava no litro de óleo 90 centavos, R$1. Hoje, uma dona de casa, ela fica numa situação muito difícil, porque quando você acha na promoção é R$10, né, o litro do óleo. A gasolina,
quando estava R$ 2,75, nós já tínhamos aí uma revolta da população, era Dilma presidente, foi feito um adesivo desrespeitando a todas nós mulheres em protesto. E agora a gente vê que na véspera da eleição a gasolina está baixando, o que leva à seguinte pergunta: se dava para cobrar menos, por que não fizeram antes? Por que estão fazendo só às vésperas da eleição? É para enganar o povo? E esses benefícios, esse pacote, né, de benesses que está sendo liberado aí e que vão funcionar só até dezembro, né? Por que não fizeram antes? Esse governo foi o governo da maldade. Foi o governo que deixou as famílias voltarem a passar fome. O Brasil voltou ao mapa da fome. Eu tenho andado, ontem eu estive na Feira da Moreninha, né, conversando com as pessoas, e as pessoas choram. E falam, olha, hoje em dia lá em casa a gente não consegue mais comer a carne. Hoje em dia está faltando. Quando muito arrozinho e feijão, a gente tem que dar graças a Deus. Eu tenho apertado muitas mãos calejadas, muitas mãos grossas de estarem na lida, né? E sem apoio nenhum do governo. Então, eu quero trazer novos sistemas produtivos para o Mato Grosso do Sul, fortalecer o turismo como uma nova cadeia econômica que possa trazer muitos empregos, geração de renda. Quero também trazer a indústria da tecnologia. Eu sou professora universitária e quero que o saber que é produzido dentro das universidades vire em política pública, né? E eu quero fazer isso e vou fazer isso através, né, de uma interação, de um diálogo entre governo do Estado e universidades. Lembrando que o Lula criou várias universidades no Brasil inteiro e inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, né, foi o presidente da República que mais investiu na educação, ao contrário do governo Bolsonaro, que fez um desmonte da educação, como fez também um desmonte na área ambiental, que é a minha área de atuação. Sou advogada na área ambiental e, como professora universitária, leciono num programa de mestrado e doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional. Então, o que aconteceu? O IBAMA vem sendo desmontado, os fiscais, né, dos órgãos de proteção ambiental estão sendo desautorizados. Nunca se desmatou tanto como se está desmatando agora, né, e o governo federal incentiva isso. E aqui no nosso estado, né, acho que dói no coração de todos nós mato-grossenses assistir como o Pantanal, né, vem ardendo em chamas. Já perdemos boa parte do bioma Pantanal. Eu que cresci em Corumbá, às margens do Rio Paraguai, quando eu vou a Corumbá, eu fico assim estarrecida, né, de ver a omissão do governo federal e também do governo estadual em relação à proteção do nosso Pantanal. Tá certo. Gisele, nós estamos com um pouco menos de 3 minutos do nosso final da nossa entrevista. Eu quero fazer uma consideração com relação à sua resposta, com relação a essa história de inflação e tudo mais. Porque, por coincidência, ontem eu fui ao supermercado e eu paguei R$ 7,52 num litro de óleo. Que a senhora ainda pagou barato. Como R$ 10. Eu paguei R$ 7,52 num desses atacados que a gente tem, que vende no varejo também. Mas vende no varejo também. Uhum. Aí uma pergunta, porque as campanhas políticas, elas às vezes, elas são mais feitas na base do chute do que na base de coisas comprovadas. A senhora não acha arriscado fazer um comparativo do preço do óleo hoje com o preço do óleo na época do governo do PT, sem considerar o valor médio do ganho do trabalhador? Porque eu vejo que seria mais seguro se a gente tivesse. Quanto é que ganha a média de um trabalhador hoje? Quanto é que era a média de um ganho do trabalhador nessa época que a senhora fala que o óleo, acho que 90 centavos a senhora disse. Isso. Essa comparação já existe? A senhora tem isso? Isso não é mais um chute de um político que quer se promover perante o público que está ouvindo a gente? Ou não? Não. Na época em que o Partido dos Trabalhadores governou, né, nós tínhamos o poder de compra muito maior, né? Se você fosse ao mercado, por exemplo, com R$200, você conseguia encher o carrinho. Hoje você sai com uma sacolinha, né? Então, a dona de casa, ela tem condições de fazer essa análise, né? Porque, assim, o poder de compra nosso, quando o PT governou, quem tinha uma bicicleta comprou uma motinha, quem tinha uma motinha comprou um carro. Né? As pessoas começaram a ter acesso a eletrodoméstico. Final de semana, as pessoas faziam churrasquinho no fundo de casa. Então, independentemente dos números, e isso eu como pesquisadora, como professora universitária, trabalho muito com artigos científicos e tenho esses números como fonte de estudo, mas eu quero falar para as pessoas mais humildes, numa linguagem que elas possam compreender. Porque elas sabem que quando o PT governou,
as pessoas tinham acesso a bens e serviços que hoje não tem mais. Quem é que ainda está comendo a carne vermelha aqui no Mato Grosso do Sul, né? Hoje, as pessoas estão na fila do osso. Eu vejo as pessoas chegando, às vezes eu vou comprar carne. Esses dias eu fui, uma senhora que estava na minha frente, falou, olha, me dá R$3 de carne. O rapaz pesou, falou, passou um pouco, deu R$3,60. Ela falou, eu não tenho, tem que levar R$3. Então, hoje, as pessoas não estão comprando carne por quilo. Elas estão pedindo com o troquinho que elas têm no bolso. Então, a situação está muito difícil. A pele do frango que nós descartávamos, agora está indo para bandejinha como iguaria no mercado. Então, assim, eu não sou contra o agronegócio. O agronegócio que for sustentável terá meu apoio como governadora. Mas eu sou contra o filé do frango ir para exportação e ficar para nós a pele e ficar para nós o pé do frango, que antes a gente não gostava e agora é iguaria, né? Então, eu sou contra o fato de que quem mora em outros países está conseguindo ter acesso à carne que nós produzimos e nós que estamos num estado campeão em índice agropecuário não temos mais acesso a comer a carne vermelha. Então, o que eu quero como governadora é investir em novas fontes de sistemas produtivos que tragam emprego, renda, que as pessoas possam voltar a ter, né, a comida no prato, possam voltar a ter acesso à saúde, possam voltar a ter o acesso que tinham quando o Lula governou o Brasil. E eu tenho muito orgulho de ser a candidata governadora do Lula aqui no Mato Grosso do Sul. Junto com o Lula, nós vamos fazer um governo de justiça e de inclusão social. Tá certo. Gisele, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, Sucesso, obrigada a você. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Tá aí, pode sair por ali. Tá aí, ó, a primeira candidata ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, que veio até os estúdios para falar das suas propostas, falar das suas intenções como futura governadora, caso seja eleita, futura governadora do estado de Mato Grosso do Sul.